Olá! Nosso grupo apresentará uma linha do tempo da Covid-19 na Coreia do Sul, referente ao período de outubro de 2020 a maio de 2021. A apresentação irá abordar os principais acontecimentos relacionados ao Covid-19 no país que foram noticiados a cada mês, bem como novas medidas profiláticas e diagnósticas desenvolvidas nesse período. Serão analisados também os gráficos referentes aos casos por milhão, mortes por milhão e vacinados por milhão de habitantes, indicando possíveis hipóteses para a flutuação no número de casos e mortos. A Coreia do Sul é um país localizado na Ásia Oriental, de clima temperado continental e uma população de 51.835.110 habitantes. Possui uma alta densidade populacional, bem como uma alta expectativa de vida ao nascer, de 82,57 anos, além de um IDH muito alto de 0,916. O país já enfrentou uma doença parecida com a Covid-19 chamada MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, uma doença originária na Arábia Saudita em 2015, com sintomas e métodos de propagação muito semelhantes à Covid-19, que atingiu fortemente a Coreia, causando diversas mortes e muitas perdas econômicas. Tal situação resultou em diversas mudanças no sistema de controle e prevenção de doenças infecciosas, como, por exemplo, o compartilhamento de informações pessoais de pacientes com doenças e pessoas suscetíveis de serem infectadas, como suas respectivas localizações. Isso contribuiu numa atuação mais rápida e eficiente dos órgãos governamentais ao início da pandemia de Covid-19. Novas medidas diagnósticas. Durante o período analisado, foi desenvolvido em fevereiro de 2021 por uma companhia sul-coreana o primeiro teste diagnóstico capaz de identificar múltiplas variantes mutantes do vírus em uma única reação, podendo detectar e diferenciar variações do novo coronavírus mais contagiosas e fatais. Foram introduzidas diversas formas de estações, como as de triagem de walk-through e drive-through. Existem atualmente 118 instalações de teste, 23 instalações públicas, 81 instituições médicas e 14 instalações incumbidas de distribuir testes diagnósticos. A estrutura dos locais de teste é extremamente eficiente e especializada. Esses lugares possuem cabines com paredes de plástico e luvas de borracha grudadas a essas paredes, permitindo que os profissionais, sem correr grandes riscos, realizem os testes nas pessoas suspeitas. Desde o início da pandemia de Covid até o dia 31 de maio de 2021, a Coreia do Sul registrou 140.340 casos, 1.959 mortes e 5.403.804 doses de vacinas já administradas. Os gráficos que serão apresentados foram feitos a partir de dados coletados dos boletins diários sobre a Covid-19 pelo KDCA, Korea Disease Control and Prevention Agency, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março. Sendo o gráfico atual o de casos por milhão de habitantes por mês, dado que o total até o último dia analisado era de 2.707,44 casos a cada milhão de habitantes, podemos observar um leve aumento em outubro de 2020, com uma curva começando a subir rapidamente até atingir seu pico em dezembro, passando a cair consideravelmente no mês de fevereiro de 2021, e então subindo novamente a partir do mês de maio. Em seguida, temos o gráfico de mortes por milhão de habitantes por mês, totalizando 37,8 mortes por milhão de habitantes no período. Pode-se observar o início do aumento do número de mortes no mês de novembro de 2020. A curva passa a subir rapidamente até atingir seu pico no mês de janeiro de 2021, depois caindo consideravelmente, sendo observada uma leve subida no mês de maio de 2021. Continuamente, temos o gráfico de vacinados por milhão de habitantes por mês, podendo ser observado uma queda no número de vacinados em maio em comparação ao mês anterior. Seguidamente, temos o gráfico de vacinados acumulados por milhão de habitantes, totalizando 104.251,07 vacinados por milhão de habitantes. No mês de outubro, houve um leve aumento de casos. Em outubro, o distanciamento social nível 2 estava em vigor, sendo recomendada uma combinação de uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento social. No começo do mês, existia também a preocupação por parte das autoridades acerca do feriado de Chuseok, considerado o maior ponto de inflexão da tendência de Corona-19. O feriado, celebrado de acordo com o calendário lunar na lua cheia que aparece no dia 15 do 8º mês, esse ano caiu no dia 1º de outubro. O feriado começou no dia 30 de setembro
e acabou dia 4 de outubro. Trata-se de uma celebração semelhante ao Dia de Ação de Graças, no qual a família toda se reúne e agradece a prosperidade. É também estabelecido um período de quarentena especial de Chuseok, que será mantido até o dia 11. Encontros e reuniões em grande escala continuarão a ser proibidos em todo o país e a violação das medidas de proibição coletiva pode resultar em uma multa de até 3 milhões de won, de acordo com a Lei de Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas. No dia 5, uma infecção em grupo ocorreu na unidade militar Pocheon, em Gyeonggi-do. As autoridades militares controlaram o movimento das tropas e realizaram uma inspeção completa de 240 soldados, que confirmou um grande número de infectados. Ainda em outubro, uma nova contaminação em massa, dessa vez 52 pessoas, no hospital de enfermagem em Hae-trak, em Mandeok-dong, Baekdu, sendo 10 funcionários e 42 pacientes. Em uma coletiva de imprensa, o representante da National Health Insurance divulgou que a soma do custo de testes diagnósticos de corona e da hospitalização foi de 137,9 bilhões de won no período de janeiro a agosto no ano de 2020. Atualmente, 80% do custo do teste e tratamento do corona é coberto pela Health Insurance Corporation e 20% pelos governos estadual e local, demonstrando a importância desse órgão no combate à Covid-19. Com o Halloween se aproximando, as autoridades se mostram preocupadas com novos contágios e o aumento de casos no final desse mês, e reforçam as recomendações de não sair de casa se possível. Clubes noturnos em Incheon, Gangnam e Hongdae, em Seul, que são populares entre os jovens, foram fechados para cooperar com a quarentena, mas ainda há possibilidade de multidões em clubes menores. Em novembro, houve um aumento do número de casos e mortes, chegando a 148 casos por milhão de habitantes e 1.196 mortes por milhão de habitantes. O mês de novembro foi iniciado com a terceira onda de Covid-19, com um pico de casos em Seul, capital da Coreia do Sul. Nesse mês foi detectada uma nova variante, assim como a reinfecção de uma paciente que já havia se recuperado da doença. Assim, começaram a aumentar algumas restrições para a segurança da população. Com a atual situação, as restrições foram intensificadas, passando para o nível 1,5 do plano restritivo. Nele, o distanciamento passa a ser de 2 metros na capital e 1,5 metro no restante do país. O uso de máscaras é obrigatório e, para quem for flagrado sem, será multado em 100 mil won. Houve proibição de aglomerações e escolas devem funcionar com 2/3 da capacidade. Estabelecimentos não essenciais devem funcionar também com capacidade reduzida. Em dezembro, ocorreu um pico de casos durante o mês e um aumento considerável no número de mortos. Algumas hipóteses para o grande aumento de número de casos e mortes do mês de dezembro são o início da terceira onda no mês anterior, como resultado da flexibilização das medidas de restrição e distanciamento social, além da nova variante mais transmitível e a redução no número de testes realizados em fins de semana e feriados. Com o aumento do número de casos e mortes, o governo coreano adotou novas medidas profiláticas, além de restringir ainda mais as anteriores. Algumas medidas foram a proibição dos voos vindos da Grã-Bretanha, distanciamento social aumentado para 2,5 metros na metrópole e 2 metros para o resto do país, proibição de reuniões com 50 pessoas ou mais, fechamento de estabelecimentos não essenciais como karaokês e academias, estabelecimentos não essenciais com 30% da capacidade, escolas com 2/3 da capacidade máxima e alunos incentivados a aulas à distância. Cerimônias religiosas deverão ser transmitidas online. Foi estabelecido um toque de recolher às 21 horas e redução de 30% da capacidade do transporte público à noite. Em janeiro de 2021, o país ainda enfrentava a regressão do número de casos e mortes, antes aumentado pelas festas de final de ano, colhendo resultados das medidas adotadas em dezembro para frear o avanço do vírus. No início do mês, começaram os trâmites para aprovação emergencial da vacina AstraZeneca, visando sua rápida utilização. As medidas de distanciamento adotadas em dezembro foram estendidas. Desde o final da regressão do pico de casos e mortes, o número de infectados e mortes se manteve relativamente estável no final de janeiro até o final de fevereiro. Com o prolongamento da terceira onda, casos leves e assintomáticos se acumularam e serviram como fonte de infecções disseminadas pela comunidade, ocasionando um leve aumento no número de casos e mortes. No dia 26 de fevereiro, se iniciou a vacinação em massa no país. No mês de março, houve um aumento do número de casos e diminuição do número de mortes. Isso pode ser explicado pelo fato de que a população já estava começando a ser imunizada, e assim as medidas de distanciamento social foram flexibilizadas.
uma vez que elas já se achavam que estavam protegidas do coronavírus. Um guia clínico recomendou o uso de um esteroide contra o Covid-19. O governo promete vacinar 12 milhões de pessoas até junho. Exércitos sul-coreano e estadunidense se aliam contra o coronavírus. Em abril, tivemos um aumento do número de vacinados, 45.629 por milhão de habitantes, e também nos de casos, 365 casos por milhão de habitantes, mais uma diminuição de mortes. 1,794 mortes por milhão de habitantes. A Coreia apresenta um recorde na taxa de contágio direto e governo libera indivíduos vacinados de auto-quarentena, mesmo após contato com pessoas que fizeram viagens internacionais. No mês de maio, ocorreu um aumento das mortes com diminuição do número de casos, além de uma diminuição do número de novos vacinados. Maio apresenta 2 feriados importantes, o Dia das Crianças e o Dia dos Pais, em 5 e 8 de maio, respectivamente. Por serem feriados mais caseiros, onde as famílias tendem a se reunir para comemorar, é previsto o aumento do risco de infecção por Covid. Para evitar as contaminações, o nível 2 foi mantido na capital e 1,5 para o resto do país. Assim, deve-se manter 2,5 metros de distanciamento, com proibição de aglomerações maiores que 5 pessoas. Capacidade do estabelecimento também estão reduzidas e há uma multa para quem descobrir esses mandatos. No início do mês, o presidente Moon declarou que a Covid na Coreia estaria para acabar por causa da vacinação em massa e, consequentemente, da imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é uma forma de proteção indireta que ocorre quando uma porcentagem suficiente da população se torna imune a uma infecção, seja por vacinação ou infecções anteriores. Também foi anunciado pelo governo coreano que as vacinas estariam se esgotando devido à grande procura e compra tardia, o que diminuiu o ritmo de vacinação a fim de evitar uma crise de vacinas. Porém, com a viagem do presidente e vice para os Estados Unidos, tem se especulado que uma parceria para a produção de vacinas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos esteja se formando. Ademais, o Banco da Coreia apresentou um crescimento de 4% nesse ano, o que indica, mesmo durante a pandemia, a economia do país não foi gravemente afetada. Além disso, as medidas do nível 2 de distanciamento social foram mantidas até a segunda semana de junho. Sendo assim, a Coreia do Sul representa um dos maiores exemplos no combate ao Covid-19. O país foi pioneiro em desenvolver algumas estruturas autossuficientes de teste para o Covid, com grande esforço de setores públicos e privados, para formar uma resposta nacional à pandemia. Além disso, a cooperação voluntária dos cidadãos contribuiu muito para o sucesso das medidas adotadas pelo país. Ainda que o governo tenha sido acusado de comprar vacinas tardiamente, os órgãos responsáveis fecharam um acordo com diversos países a fim de garantir o estoque de vacinas. De tal forma, concluímos que o país teve uma resposta rápida e as políticas públicas orquestradas pouparam não apenas diversas vidas, mas também a economia do país durante a pandemia de Covid-19. Muito obrigada, e essa foi a nossa linha do tempo sobre a Coreia do Sul em relação à pandemia de Covid-19.